Yuichiro Hama é sem dúvidas o personagem mais misterioso que temos em Baki, o pai da criatura mais forte da Terra, aquele que derrotou os Estados Unidos. Apenas Yujiro e seu pai podem ostentar esse feito em toda a franquia de Baki. Em qualquer lista de mais fortes, vocês vão ver ambos, pai e filho, em primeiro ou segundo lugar. As comparações sobre quem é mais forte vai longe, mas o que aconteceu com esse cara? Como o homem que já foi o maior da Terra, alguém em pés de igualdade com Yuichiro Hama, ou até além para muitos, como esse cara morreu? Ou existe uma possibilidade dele estar vivo? Para quem não me conhece, eu sou o Jeter, e hoje iremos analisar tudo sobre Yuichiro Hama. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui no canal chegaram a ver a luta de Yuichiro Hama contra Baki, um vídeo que passamos da marca de 2 milhões de visualizações em 4 meses. E nesta luta, no momento do confronto de pai e filho, no capítulo 285, cujo título é Pai, Filho e 3 pontinhos, significando que tinha mais alguém nessa história. Até o título fazia questão de manter em um tom misterioso. Nesse capítulo, o Yujiro pergunta para Baki se ele queria continuar o combate. O Baki fica meio sem saber se queria ou não continuar, até que de repente alguém aparecia atrás dele. O Baki continuava falando e o Piccolo começava a suar frio. O Yujiro toma um susto na hora, arregala os olhos e fala pai. O Baki percebe a situação e olha para trás. E lá estava Yuichiro Hama assistindo o combate como um espectro ou uma projeção astral. E eu vou voltar no tema projeção astral mais pra frente. Só guardem esse ponto porque vai servir de embasamento para uma teoria no final do vídeo. O avô de Baki nessa hora dá uma risada com uma confiança absurda. Yujiro olhava aquilo e perguntava o quê? Ele nem conseguia falar direito, galera. Ele ficava meio receioso. O Piccolo fica se tremendo todo, tentando se esconder apavorado. E o ogro gritava, abre aspas, o que diabos você está fazendo aqui, Hama Yuichiro? Ao escutar isso, Baki diz, vovô. Baki se lembrava do seu avô. Ele simplesmente fez uma ligação do nome ou ele apenas já tinha ouvido falar do seu avô? A gente não sabe. O ponto é que ele sabia de quem se tratava. Os olhos do ogro começavam a ficar arregalados, suas veias começavam a saltar. O que estava na sua frente tirava a criatura mais forte da Terra da sua postura. E o Yuichiro Hama começava a dar risada e falava, você não mudou nem um pouco. Nessa hora, o Baki olha para o seu avô e fala, caramba, olha o tamanho dos ombros dele. O seu avô continuava falando para o Yujiro, você está lutando com uma criança e ainda assim está tendo tantos problemas. O ogro olha aquilo e engole seco, galera. Ele não fala nada. Yuichiro vira pro Baki e diz para ele de forma bem carinhosa, Baki, você consegue vencer isso. E aqui, galera, é o grande ponto que eu acredito que Yuichiro é mais forte do que o Yujiro. Mesmo após ver o ogro lutando contra o Baki, conhecendo a força do seu filho, ele dizia que o Baki tinha chances de vencer. E ele ainda zombou do Yujiro, dizendo que ele estava tendo problemas com apenas uma criança. Essa atitude é claramente uma postura de superioridade. E nessa hora, galera, o Tokugawa falava para o primeiro-ministro, esse é Yuichiro Hama, o único homem além de Yujiro a derrotar os Estados Unidos. O primeiro-ministro escutava aquilo e falava, ele derrotou os Estados Unidos? Isso é apenas uma expressão, um modo de falar? O Tokugawa começava a contar que numa pequena ilha no território de Okinawa, na Segunda Guerra Mundial, Yuichiro Hama foi cercado por 2.000 soldados. A ilha que ele estava foi alvejada com mais de 1.000 toneladas de munição. Galera, não é uma tonelada de munição que vai dar 1.000 quilos, é 1.000 toneladas de munição descarregadas numa ilha pequena em um único homem. O primeiro-ministro escutava aquilo e falava, eu nunca ouvi falar que essa quantia gigante de munição foi usada contra tropas japonesas. Tokugawa falava, não foi contra tropas japonesas, essa quantia de munição foi usada em apenas um homem, Hama Yuichiro. O bombardearam do céu e mar. O ataque era tão agressivo
que a ilha mudou de formato. Eles desembarcaram na ilha com suas tropas para tentar encontrar o corpo, porém Yuichiro Hama apenas sorria, sem um mísero arranhão, e o massacre começou. Aquele homem jogava os soldados como se fosse um projétil. Contaram que o poder de seu arremesso era aterrorizante, e assim eles foram dizimados. A situação fugiu totalmente do controle. Eles eram jogados de um lado para o outro, eram derrubados, pisados por tal homem, e num piscar de olhos, o pelotão inteiro foi exterminado. Após perceberem a situação, o bombardeio voltou a acontecer, e isso se repetiu inúmeras vezes. Bombardeavam e desciam na ilha, mas o resultado permanecia o mesmo. O Major General James se mostrava revoltado. O navio de guerra Yamato tinha potência para afundar 12 navios numa facilidade incrível, e tal navio não conseguia arranhar um único homem. Isso era um absurdo. A honra dos fuzileiros estava em jogo, então o comandante solicitou o uso de uma bomba atômica, porém o uso de tal armamento foi recusado e eles abortaram a missão. Eles foram derrotados por um único homem. Quando o navio principal foi zarpar, um incidente ocorreu. Um som assustador surgiu de repente. Os olhos dos tripulantes não podiam acreditar. O cadáver do major estava enfiado no convés. Os marinheiros contavam que, de repente, um choque terrível aconteceu no barco e a imagem de um único homem apareceu. Todos eram incapazes de manter a calma na sua frente. Aquele lá era o pináculo da violência extrema. Sua aparência era de um demônio. Se Yujiro era conhecido como o pináculo da força, o seu pai era o pináculo da violência extrema. Ao se revelar, 2.000 homens daquele navio presenciaram um demônio se erguer. A largura de seus ombros eram anormais. Seu corpo era extremamente grosso e espesso. Seus braços, pernas e pescoço eram gigantes. Ao olharem aquilo, a equipe entendeu à primeira vista que se tratava de um demônio e não de um homem. Um dos sobreviventes da tripulação, chamado John Hayes, de 86 anos, contou no futuro sobre aquele dia. Aquele navio, em nome dos Estados Unidos, tinha um poder incomparável. Se navios, aviões ou submarinos tentassem enfrentá-lo, todos eles seriam derrotados. Afinal, aquele navio era um classe S, enquanto os outros eram apenas um classe A. Porém, como qualquer embarcação, aquele navio era frágil se atacado na parte interna, mas não era algo que precisavam se preocupar. Afinal, para invadir tal lugar, era necessário um caminhão lotado de tanques de guerra para invadir tal domínio. Porém, apenas um homem, apenas um demônio, chegou e invadiu o lugar. Era como se um lutador de primeira classe enfrentasse um grupo de crianças pequenas. Tokugawa contava que Yuichiro tinha técnicas na qual ele nunca viu na sua vida. Era algo muito diferente. A cena voltava para o Sr. John, que se tremia sem parar, assustado ao se lembrar. Ele dizia: mesmo que isso tenha acontecido há mais de um século, ainda me lembro como se tivesse acontecido ontem. Tudo que vi após isso me aparentou ser sem graça. Quando eu assisti meus programas de TV, eu vi meus lutadores favoritos, eu os achei chatos demais. Tokugawa contava que todos os 2.000 tripulantes naquele dia criaram uma avalanche no mar, porque eles preferiram pular no oceano do que enfrentar aquele demônio. Mas isso era compreensível, afinal, eles estavam na frente do pináculo da violência. Toda a tripulação representando os Estados Unidos estava fugindo para o mar. Um monstro derrotou os Estados Unidos da América. O Sr. John Hayes continuava a contar que Yuichiro usou uma técnica que os tripulantes chamavam de dress. E de repente a cena cortava e voltava para a luta de Baki contra Yujiro. E Yuichiro Hama desaparecia de lá. O ogro olhava de um lado para o outro tentando achá-lo, porém ele tinha ido embora. Yujiro dizia que tal momento foi algo muito nostálgico. Ele quase se esqueceu do rosto do próprio pai. Ele continuava dizendo que a sua técnica favorita era algo extremamente forte. Ele falava: eu e meu pai somos duas pessoas completamente diferentes. Somos extremos opostos um do outro. Nossa visão de vida, como viver e até as técnicas que usamos,
tudo é oposto. Até ao derrotar os Estados Unidos, ele ainda era um desconhecido para o mundo, um homem completamente diferente de Rama Yujiro. Normalmente, ele usava apenas um movimento, mas até mesmo eu tenho que admitir, a sua técnica era realmente forte, algo que valia a pena se gabar. Até os Estados Unidos, que estavam extremamente orgulhosos de seu navio de guerra enorme, foi derrotado por uma única técnica usada por ele. Ao se depararem com meu pai, a tripulação fugiu sem hesitação. Podemos até dizer que foi apenas esse único movimento que derrotou os Estados Unidos. Yujiro agarrava o baki e começava a girá-lo. Essa técnica era o dress. Tratar o corpo humano como se fosse um nunchaku. As juntas ficavam soltas. Yujiro dizia que o nome dress foi uma tradução errada. O real nome dessa técnica era guise, ou disfarce, e ele girava a baki sem parar. Pra quem não viu essa luta, tá aqui no card, galera. Caso queiram ver, é só clicar aqui no link do card e vocês vão lá assistir. Aqui a gente vai focar apenas na história do pai do ogro. E agora vem a parte de algumas teorias que eu quero apresentar para vocês. A primeira é, e se Yuichiro Hama ainda estiver vivo? E se o que apareceu para todo mundo ali não foi um espírito, e sim uma projeção astral? Uma projeção igual à do espírito de luta de Baki no final da luta contra o Yujiro. Seria mera coincidência ou pode ter alguma relação? Afinal, essas duas coisas apareceram bem próximas uma da outra. Muita gente pode achar que não, era realmente um espírito. Então me permitam continuar. Tem um momento, galera, quando o combate se encerra, que o ogro vê que o Baki tá todo ferido e o espírito de vontade dele tá ainda firme, ele queria continuar lutando. O Yujiro começa a fazer mímicas nessa hora. Todos começavam a ver que o ogro tinha algo em suas mãos. De repente, um tofu aparecia. Ele manuseava os ingredientes, mexia a panela e cortava cebolinhas. A panela era vista e a comida tinha cheiro. O cheiro se espalhava e a comida estava pronta, mesmo sem ter nada lá. O narrador explicava que aquilo era como uma mímica, um espaço vazio que criava ilusões, mesmo sem peso algum. Tal técnica poderia criar um peso enorme, e existem outras técnicas como essa também, uma técnica que todos podem ver claramente. Yuichiro Hama poderia ter usado uma projeção ou aquilo definitivamente era o seu espírito? Eu, Jeter Flores, teorizo que Yuichiro Hama ainda pode estar vivo. Como um cara como esse morreu? Por que ele morreu? Será que ele realmente morreu? Ainda não temos respostas. Yuichiro Hama é um mistério. Ao meu ver, esse personagem ainda será aprofundado em algum momento da obra. Mas como eu disse, galera, isso aqui é uma teoria. Não podemos usar tal coisa como um fato na obra, é uma possibilidade. Yuichiro Hama está morto até que se prove o contrário. Mas se ele morreu, como um cara que foi atacado pelos Estados Unidos e saiu sem um mísero arranhão foi morto? Existem algumas teorias sobre isso, pessoal. A primeira é que Yuichiro Hama o matou. Dentro dessa opção, existem duas ramificações de possibilidades. A primeira é o Yujiro sendo superior ao seu pai e simplesmente o derrotando. Porém, soa estranho essa possibilidade, pois Yuichiro debochou do ogro quando ele estava tendo dificuldades para finalizar o Baki. Então eu meio que descarto essa possibilidade, porém, ainda assim pode ter acontecido. A segunda opção é que Yuichiro se deixou ser morto. Se o ogro sempre levou a sua vontade de ser forte ao extremo, algo extremamente necessário para sua vida, talvez Yuichiro se deixando ser morto poderia fazer seu filho se tocar. Viver pela força apenas traria consequências irreparáveis. Porém, quando seu pai morreu, Yujiro percebeu que agora ele precisava insistir com essa ideia de força acima de tudo. Outra forma que ele pode ter morrido é se suicidando. Yuichiro ficou conhecido como o pináculo da violência extrema. Porém, sabemos que ele sempre foi um homem muito gentil no seu interior. Ao ver como algumas de suas ações, como por exemplo contra-atacar os Estados Unidos, pode ter incentivado o comportamento do ogro a seguir os seus passos, isso pode ter trazido um grande desgosto para ele, e ele acabou pondo fim na própria vida. Como vimos quando o Yuichiro vê o ogro, ele dizia que o seu comportamento ainda era o mesmo. O ogro ficou meio em choque no momento
e eventualmente ele relatou que eles eram opostos, um vivia em reclusão, sem que a maioria das pessoas soubessem sobre ele. Já o ogro era diferente, ele aparecia e se impunha contra tudo e todos. Isso aqui, galera, é uma teoria bem possível ao meu ver. Outra opção é a morte por velhice, porém eu meio que já descarto essa. Lembrem-se, a mãe do Yujiro ainda está viva, ela está num templo budista, ela falava que não era mais mãe do ogro, afinal, ele era uma grande embarcação, algo além dela própria. Ela dizia que o sangue Rama era sombrio, Yujiro herdou o sangue de Yuichiro. Tal sangue dá sim mais longevidade se comparado a humanos comuns. Então a teoria de morte por velhice é algo que eu dou uma arriscada da minha lista, mas também é uma opção. Mas e alguma doença, um câncer ou algo do tipo, será possível? Possível é, galera, mas eu duvido. A gente também sabe que o ogro é imune a qualquer tipo de doenças. Eu acredito que isso se estenda ao seu pai também. Se a doença for uma possibilidade, eu diria que seria uma fraqueza que apenas o sangue Rama tem, porém a gente ainda não sabe. E a última teoria é algo místico, além da própria família Rama. O sangue Rama tem relação com os tempos antigos. Profecias sobre os Ramas existem há milhares de anos. E se existiu algo além? Algo que os forçasse num nível inimaginável. E o Yuichiro Rama teria lutado sozinho contra algo que estava além dele próprio? E se a neurose do ogro pelo poder for resultado dessa perca? Se tal nível inimaginável voltar a aparecer novamente, agora não teríamos apenas um Rama, teríamos 3, Yujiro, Baki e Jack. Os 3 vingariam o que ceifou a vida de Yuichiro Rama. Será que isso faz algum sentido para vocês? Para mim faz sentido. Para responder todas essas dúvidas que estão deixando a gente maluco agora, precisamos ter uma saga expandindo e mostrando os mistérios que cercam a família Rama, e principalmente Yuichiro Rama. Porém, comentem a opinião de vocês, se você tem alguma teoria, deixa aí nos comentários e a gente vai estar trocando ideia. Eu conto com o seu like, se inscrevam no canal, porque eu já vou indo nessa. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto!